Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos todos ao nosso Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial, e também a nossa conta do YouTube, Vidas e Talentos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial, e ao nosso canal do YouTube, Vidas e Talentos. O que a gente está fazendo aqui? A gente ajuda você com organização das suas finanças pessoais, para você alcançar os seus objetivos, como, por exemplo, sair das dívidas e organizar suas finanças através de planejamento financeiro e educação financeira. Bora lá, bora lá, bora lá! Sejam muito bem-vindos ao nosso Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial, e ao nosso YouTube, Vidas e Talentos. Olha lá a nossa musiquinha. Bora lá, sejam muito bem-vindos ao nosso Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial, e o nosso canal do YouTube, Vidas e Talentos. Bom, o que a gente está fazendo aqui? A gente está ajudando você a organizar as suas finanças, a sair do mundo das dívidas, principalmente. Por quê? Porque as dívidas, o endividamento, a inadimplência é a maior tempestade do mundo das finanças pessoais, aonde você fica sem a sua paz, sem a sua tranquilidade e cheio de perrengues e problemas e perturbações do sossego. Tiram a sua paz e a sua tranquilidade. E você, se você não tentar se organizar financeiramente, o seu contexto de vida vai ficar perturbado, complicado, sem paz e sem tranquilidade. O que você tem que fazer? Você tem que facilitar a organização das suas finanças, facilitar a sua organização financeira. Você tem que adquirir conhecimento de finanças pessoais, educação financeira e planejamento financeiro, como através de acompanhamento e pessoas como eu, que fazem o planejamento financeiro e ajudam você a sair das dívidas e também a organizar suas finanças. Bora lá, olha o nosso mote. O que é o mote? O mote é a nossa, tipo assim, a nossa mensagem, a nossa lei, vamos dizer assim, né? Uma das nossas missões, vamos dizer assim, uma missão. Um detalhe muito importante: você não vai mudar os seus hábitos da noite para o dia, mas você precisa começar. Começar para quê? Para realizar melhores escolhas, para possuir melhores comportamentos financeiros. Para quê? Para você não cair no mundo do endividamento e para você sair. Que você, saindo, você já está organizando as suas finanças e depois você vai ter aquela vida que segue. Para quê? Para ir organizando cada vez mais e começar a prosperar e crescer na sua vida financeira. Bom, vamos só tocar mais a musiquinha mais uma vez, que tem gente que vai chegando aos poucos, e daí a gente vai cumprimentar as pessoas que vão chegando. Bora lá, seja muito bem-vindo ao nosso Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial, e a nossa conta do YouTube, o nosso canal Vidas e Talentos. Bom, hoje a nossa conversa é como identificar e evitar armadilhas financeiras como juros abusivos. São alguns conselhos e sugestões e dicas que podem ajudar você em muito a não cair nesses perrengues do mal, porque afinal, se fosse do bem, você não ia estar pagando contas absurdas que quando você contraiu a dívida era pequenininha e agora
ela é gigantesca, virou um iceberg, né? Quando você tinha ela na sua mão, era só a pontinha para fora do iceberg. E agora o iceberg parece que saiu da água, está boiando. Tudo que tinha para baixo foi para cima e está fora da água. Você vê uma conta gigantesca na sua mão, dá até medo de ver o tamanho do negócio. Então, essas armadilhas, eu estou aqui, ó, nós temos um conteúdo dirigido. Nós somos que nem o Faustão. O negócio é o seguinte, as armadilhas financeiras, elas nada mais são, resumindo assim, bem resumido mesmo. Só um minuto. Eu vou falando, vai secando a garganta. Bom, o negócio é o seguinte, esses juros abusivos, eles são estratégias desse povo aí que cobra pedágio de você, esses bancos financeiros e tantos outros, que visam tirar proveito de você, da sua falta de conhecimento financeiro. Entendeu? E daí o que acontece? Claro que essas coisas são regulamentadas, existe norma para juros, para taxas, um monte de coisa, mas esse povo aí não está nem aí. Só com juros nas pessoas, e muitos acabam pagando negociações lá, porque eles mandam uma carta, cobram valores absurdos, e às vezes você renegocia, eles dão um certo desconto, que às vezes parece gigantesco para você, mas eles ainda estão lucrando muito, e muito mais do que você imagina. Então são estratégias para tirar proveito da falta de conhecimento das pessoas. E essas estratégias, elas podem se apresentar sempre de diversas formas. Entendeu? Diversas formas. Para quê? Para gerar dívida crescente e dificultar a sua organização financeira. Porque os juros compostos, contra você, ele joga contra, ele cresce muito. E a seu favor, ele também cresce. Então o que acontece? É muito bom. É muito bom quando os juros compostos estão do seu lado, trabalhando a seu favor. Mas quando eles trabalham contra você, vai dar ruim para você e para quem tiver contra os juros, se for uma conta que você está devendo. Então, como é que você vai identificar essas pequenas armadilhas? Como é que você vai identificar essas situações? Olha só. Você vai comprar alguma coisa de um nível mediano para cima, você tem que ler o contrato. Principalmente as partes que tratam de taxas, juros, multas e condições de pagamento. Se você tiver dúvida com relação a isso, você pode pegar esse contrato antes de assinar e levar para uma pessoa de confiança que conheça, na pior das situações, perguntar para alguém no Procon. Que você está querendo, estão falando para você assinar um contrato, por exemplo, de compra de um carro, você não sabe se aquilo ali é justo. Você tem que fazer o que também? Você tem que sempre estar comparando ofertas em locais diferentes. Porque necessariamente uma loja de e-commerce, um magazine dessas lojas aí, que existem várias empresas no país, eles não trabalham sempre com as mesmas margens e preços. Então, se você comparar as condições, você vai ver que tem sempre alguém que está diferenciado, para mais ou para menos. Você tem que sempre desconfiar dessas promessas milagrosas. Tudo que promete muito, a chance de ser uma furada, uma parada, um perrengue para ferrar você, entre aspas, a tendência é essa. Não existe almoço de graça, nem jantar de graça. Sempre quando acontece uma oferta muito vantajosa, existem interesses escusos por trás. Você tem que procurar informações confiáveis em associações de consumidores, especialistas financeiros. Para isso que tem o Consumidor Gov.br, tem o Procon. Então o que acontece? Você tem que também entender de juros. Né? Como é que os juros são calculados, taxas permitidas por lei. Você pode entrar no site do Banco Central e já pegar lá e pegar e começar a aprender. Não saber não tem problema nenhum. O ruim é a pessoa não procurar aprender.
Então, se você entra, por exemplo, nessas corretoras XP, EQI, Fundação Bradesco, é maravilhoso o conteúdo da Fundação Bradesco. Você faz um curso lá, rápido lá, e você aprende muita coisa. Aí você vai saber se defender. Você vai pegar um carro seu usado, uma moto, você vai dar ele numa loja e vai pegar um outro. Eles vão fazer você assinar um monte de documento. Você sabe o que você está assinando? Você sabe o que você está fazendo ali? Porque assim, não é todo mundo que vai jogar limpo com você no financiamento. Porque ali o vendedor, o comprador da loja, ele trabalha com metas. Ele tem que dar lucro. Ele não é meu amigo, nem seu amigo, nem de ninguém. As empresas, elas vivem de retorno, de lucro. Então, ele vai colocar uma margem a mais. Mas essa margem a mais, você sabe se aquilo é legal? Por exemplo, quando você compra um carro, se você entrar no site do Banco Central, você tem lá hoje, ou há 15 dias atrás, uns 20, 30 dias atrás, você tem uma média de juros de financiamento que os bancos e as financeiras estão praticando na venda de produtos. E você pode fazer uma comparação lá, o que você está pagando e o quanto que é a média do mercado e o quanto cada uma dessas financeiras estão cobrando, estão ofertando na praça para você pegar um carro. Então o que acontece? Ali tem às vezes empresa que você, nas lojas que você está indo naquele momento, não estão ali oferecendo aquelas taxas de juros, mas alguns vão estar ali. Então você consegue ter um parâmetro, você consegue ter uma noção do que o mercado está cobrando, do que estão te pedindo, e você pode indagar para o vendedor: peraí, poxa, você está me cobrando, por exemplo, 2,23 ao mês. Eu estou dando um exemplo genérico. E no mercado está todo mundo pagando 1,45, mas me explica por que você está me oferecendo 2,23 e no mercado todo mundo está pegando 1,45. Aí ele vai falar: não, a gente não trabalha com essas financeiras, a gente representa outras. Então você tem que ir numa loja que pegam juros, que ofertam juros mais interessantes para você, para a sua compra, porque senão a sua compra, às vezes você vê um carro, por exemplo, você deu um carro usado, você comprou um carro novo e você está pagando, por exemplo, 2,23 ao mês num carro, no outro você está pagando 1,99. Aí você fala: não, mas essa loja eu gostei do carro, mas a outra, de 1,99 para 2,23, ao longo de 60 meses, a diferença em juros vai ser muito grande. Por exemplo, você de repente pegou um carro que vale 70, ao invés de você pagar 120, de repente você vai pagar, por exemplo, 180. Então você vai pagar muito mais. Então essa diferença pequena, vale a pena você ir em várias lojas. Para quê? O que a gente está falando hoje? A gente está falando hoje como identificar e evitar armadilhas financeiras dos juros abusivos. Então, quando o bem ele custa um valor alto, por exemplo, um carro 70, 120, e você vai financiar, você tem que ver também o valor final, porque essa diferença às vezes de 10 ponto alguma coisa nos juros, 2,20, por exemplo, para 2,70, a diferença é muito grande. O preço final do carro vai ficar absurdamente grande. Por isso que a pessoa tem que entender. Você tem que procurar informações. Para quê? Para você conseguir fazer o melhor negócio e mais vantajoso para você não perder dinheiro. Senão, você compra um carro e paga 2, ou paga quase 2, quando você podia pagar 1 e mais uns 20% de outro. Cuidado com as letras miúdas nos contratos. Aí você vai falar assim: poxa, eu não sei ler, eu não entendo de contrato. Então você vai ter que arrumar alguém que entenda, um advogado, levar numa associação, no Procon, para alguma situação, para você se proteger. Porque se você vai comprar um carro usado numa loja, numa financeira, e você não entende nada, você vai assinar, você assinando ali, você vai ter que cumprir aquela situação toda. Então você vai acabar ficando com o quê? Com uma conta gigantesca para pagar. O certo de bens assim caros, por exemplo, o carro, seria você dar 90% à vista e você, por exemplo, financiar 10%. Ou você pagar à vista, com desconto. Ou ainda você comprar em consórcio, que é muito mais barato.
Como é que você vai evitar esses juros abusivos? Você vai negociar. Você vai perceber que está pagando juros abusivos entrando em contato com uma instituição financeira e tentando uma renegociação de uma dívida com taxas menores. Então, você tem a dívida. Você tem uma financeira para quem você está devendo. Você vai tentar renegociar com essa financeira. E você vai o quê? Você vai tentar pedir taxas menores. E se você não entender, o que você tem que fazer? Você tem que, por exemplo, ir no Procon, ir no Consumidor Gov.br. Porque essas instituições elas têm condições de ajudar vocês. Dentre as funções do Procon, uma delas é essa. Você tem que buscar sempre alternativas diversas de opções de crédito no mercado. Resumindo, você não pode ir numa loja comprar um carro, por exemplo, seminovo, e não ter ido numas 4, 5, para comparar o preço de todas elas. Porque senão você está aceitando a primeira proposta. A primeira proposta que você está aceitando, ela pode ser muito pouco vantajosa para você. Não é que você assinou todos os papéis e saiu com um carro novo ou seminovo, que você fez um bom negócio. Repito, bem alto, você faz um bom negócio. Você paga à vista com desconto. Se você paga pelo menos 90% à vista e no máximo financia uns 10%, com juros baixos, ou você compra no consórcio, quando você não tem pressa. O que você tem que fazer? Você tem que priorizar o pagamento de dívidas com juros mais altos. A gente até falou no vídeo passado, na live passada, quando os juros ele é alto e essa dívida ela é complexa, ela é muito importante para você e ela vai crescer muito, porque os juros é alto, você tem que renegociar essa dívida. Só um minuto. Então o que acontece? Você vai pegar e você vai trabalhar nesse esquema. O que você vai fazer? Você vai buscar ajuda de profissionais que podem ajudar você, especializados em educação financeira, ou um advogado, ou planejamento financeiro. Tá? Agora a gente vai para as dicas, as sugestões adicionais. Você tem que investir em educação financeira. Você tem que entender melhor o sistema financeiro para aprender a tomar melhores decisões. Então você vai pegar e você vai fazer o quê? Por exemplo, você não entende de nada, não conhece nada, ou conhece muito pouco de finanças. Fundação Bradesco tem bastante coisa, Banco Central. Você tem as corretoras EQI, XXP, elas possuem conteúdo, cursos, e-books, dá para você ver tranquilamente. Aí o que acontece? A melhor prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Então você tem que sempre tomar cuidado e evitar essas armadilhas financeiras. Para quê? Para proteger seu patrimônio. Porque se você comprar um carro financiado e ele custar praticamente 2, vai ficar muito pesado para você. Você vai estar jogando muito dinheiro fora. Por isso que não vale a pena financiar. Só em última situação. Agora eu vou dar as informações de associações de consumidores. Por exemplo, você pode ir no Procon, que eu já falei, Consumidor Gov.br. Existem diversos sites de informação financeira, sites de bancos, como eu falei, instituições diversas. Então, hoje, o nosso recado foi sobre o quê? Foi como identificar e evitar armadilhas financeiras, como, por exemplo, juros abusivos. Agora a gente vai voltar aqui, ó, no nosso Instagram. Aqui, ó. O nosso conteúdo, o nosso mote. O que é? Bora mudar. Você não vai mudar os seus hábitos da noite para o dia, mas você precisa começar. Por quê? Porque você começando, você vai fazer o quê? Você vai conseguir aprender a realizar melhores escolhas, melhores comportamentos, que é a economia comportamental, que é o conteúdo mais profissional e mais atualizado, mais moderno que existe no mundo. E que ele ajuda você a fazer o quê? A você organizar suas finanças. Agora a gente vai aqui no YouTube, ó. Se você for no nosso YouTube, você vê lá no sobre,
Organize suas finanças e alcance seus objetivos através do planejamento financeiro. Isso essencialmente é o que a gente faz. A gente ajuda você a organizar suas finanças, tanto para sair das dívidas, como organizar as suas finanças como um todo. Só um minuto só. E aqui no YouTube, nós estamos aqui, ó, com esse nosso mote de sempre. E aí o recado de hoje foi esse: como identificar as armadilhas financeiras como juros abusivos. E nós vamos parar por aqui, vamos acabar por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos, muito obrigado, e a gente vai postar esse vídeo aqui na íntegra, aqui no Instagram. Muito obrigado, boa noite.